Vamos falar de um tema bastante interessante essa noite. Ser perfeccionista demais é um problema? Entenda como isso impacta a sua mente. Ser perfeccionista demais é um problema? Entenda como isso impacta a sua mente. Ser perfeccionista demais pode impactar de uma forma muito negativa a nossa vida, em diversas áreas, ao contrário do que a gente pensa. Nós imaginamos que ser perfeccionista é melhor do que não ser. Mas o excesso é claro que vai nos prejudicar. A necessidade de alcançar a perfeição em todas as situações da nossa vida pode gradualmente danificar nossa saúde mental e às vezes até nossa autoestima, porque nós buscamos em excesso essa perfeição. Agora, como que a gente poderia definir uma pessoa que é perfeccionista? O perfeccionista, ele é descrito por muitos estudiosos como uma pessoa que tem uma necessidade de estabelecer padrões elevados e rígidos sobre ela mesma. Elevados e rígidos. A pessoa perfeccionista, ela segue uma série de requisitos e condutas, né, criados justamente por ela mesma, né? Por que que ela faz isso? Ela faz constantes avaliações sobre ela mesma. É como se ela fosse um chefe dela mesma o tempo todo. Então, as suas opiniões sobre os outros, ela acaba fazendo um balanceamento na situação, né? Ela costuma sempre estar de acordo com a realidade de cada indivíduo. Mas essa pessoa, ela sofre muito por isso. Então, quando se trata de si mesmo, a pessoa que é perfeccionista, ela não é tão compreensiva assim. De certa forma, referente aos outros, ela até compreende que a pessoa não fez ou não executou uma determinada tarefa tão perfeita assim. Na mentalidade dela, isso até que passa. Mas quando chega na vez dela, ela se cobra demais, que tem porque tem que ser extremamente perfeita. Então, ó, ela é muito autocrítica e rigorosa com ela mesma. Frequentemente, ela se coloca para baixo, sempre colocando culpa em si mesma. Essa é uma pessoa que ela nunca se satisfaz com o seu próprio desempenho, mesmo que ela trabalhe um dia inteiro e ainda precisa, por exemplo, uma mulher aí cuidar dos filhos ou da casa, ir para uma faculdade, fazer um curso, se exercitar após o expediente. Essa pessoa, o que acontece? Ela até arranja tempo para tudo isso, só que vai gerar um cansaço mental e físico muito grande. Mas essa pessoa vai fazer o quê? Vai procurar perseverar, passar por todas essas barreiras. E aí é que é o problema, né? Será que precisa mesmo ser tão perfeccionista assim? O lado bom do perfeccionismo. Como visto, o perfeccionismo ele pode ser muito útil quando ele é bem aplicado. Então, uma pessoa que ela é perfeccionista, ela presta atenção em detalhes, naquelas orientações, ela executa as tarefas com facilidade, ela presta atenção nos detalhes, são observadoras, meticulosas naquilo que ela realiza, especialmente em questão de profissão. Como ela gosta de se autodesafiar, ela costuma sempre alcançar os melhores resultados. Até o resultado esperado, que alguns talvez nem esperem, né? Mas esperado por ela mesma. E sempre são pessoas que realizam grandes feitos. Então tem o lado bom de ser perfeccionista. Agora, quando o perfeccionismo, ele começa a se tornar um problema para a pessoa. Ele pode prejudicar a pessoa de diversas formas. Uma busca cega por uma perfeição e uma influência negativa, né? Isso acaba influenciando ela negativamente. O que que acontece com ela? O estado mental e emocional dessa pessoa se desgasta demais. Não raro, pessoas que são muito perfeccionistas desenvolvem depressão, ansiedade, insônia, distúrbio alimentar. Por quê? Porque ela não consegue dar conta de tudo, não depende só dela, as questões que ela vai fazer. Poucas coisas dependem só dessa pessoa. Então, esse esforço desenfreado para ser perfeito, literalmente em tudo, acaba sendo exaustivo, é muito cansativo. Então, é muito fácil essa pessoa, né, que fica buscando a perfeição demais, cair no momento, né, que ela começa até a se repensar na própria existência dela. Porque ela começa a realizar coisas não dá certo como ela gostaria, ela começa a se sentir muito frustrada, decepcionada, e é claro que vem uma baita irritação junto com isso. Quem está perto dessa pessoa é que acaba sofrendo com isso. Então, primeira coisa que a pessoa tem que ter em mente: perfeição não existe. Logo, nós nos esforçamos
e desrespeitamos os nossos limites para chegar a um cenário que é sempre impossível. Em segundo lugar, o processo para alcançar o nosso objetivo é mais recompensador do que o resultado em si. A gente errando, nós aprendemos, crescemos, justamente durante o percurso do trabalho que nós estamos realizando. Então, realizar sonhos é satisfatório, é claro, mas a sensação e a satisfação, ela pode ser temporária. Então, a pessoa muito perfeccionista, ela não pensa assim. Ela quer ser perfeita a todo custo. E ela vai percorrer caminhos extremos para satisfazer a essa obsessão que ela tem. Então, quando ela não consegue, o que acontece com frequência? Claro, né? Quando ela não consegue, ela se sabota ou se pune. Não sou bom o suficiente. Em seguida, vamos conferir aqui alguns fatores que tornam o perfeccionismo prejudicial. Procrastinação. Ironicamente, pessoas perfeccionistas demais, elas são inclinadas a procrastinar mais do que outras. Por quê? Aquilo não está saindo como ela gostaria, ela para. Ela deixa para lá, ela encosta num canto. Ah, depois eu vejo sobre isso daí. A lógica por trás desse comportamento é a seguinte: se eu não conseguir executar X com perfeição, não adianta tentar. É onde que as coisas começam a acumular. Então, elas apenas fazem o quê? Início de projeto, executa a tarefa quando ela está certa, que aquilo vai atingir a perfeição. Quando não atinge a perfeição, o que que acontece com ela? Um baita de um problema. Uma coisa que é simples se torna um problemão. Então, o que acontece? Essa pessoa precisa de tempo em tempo praticar e aperfeiçoar técnicas e entender que em algumas situações ela não vai ser boa, ela vai ser ruim e está tudo bem. O perfeccionismo nesse caso, ele contribui para uma certa estagnação que pode influenciar a pessoa a desistir de várias tarefas que ela começa a executar. É sempre vai até um tanto e desanda, vai até um tanto e desanda. Muitas pessoas perfeccionistas, elas deixam de realizar seus sonhos simplesmente porque não nascem com as habilidades necessárias para fazer ou realizar os seus sonhos. Mesmo que ela tenha a oportunidade de desenvolver isso ao longo da vida. Ela espera a perfeição em de tudo. Uma outra coisa que atrapalha essa pessoa é a autocrítica. Os objetivos que são estipulados por nós, né, se tornam assustadores quando nós somos muito críticos conosco mesmo. Você não é bom o suficiente. Você não é inteligente. Você é incompetente. Você precisa treinar mais, mais e mais. Você nunca conseguirá. Você nunca será feliz se não conseguir fazer X coisas. Esses são alguns dos pensamentos que resultam dessa autocrítica que é muito rigorosa com a pessoa. Tão rigorosa que pode levar essa pessoa à depressão. Ela passa a achar que ela não serve para nada. Então, com tantas avaliações negativas, é comum essa pessoa se sentir desesperada, incompreendida e, é claro, muito estressada. Olha que situação. Então, alguns padrões elevados que essa pessoa cria para ela. A perfeição por si só já é um padrão bastante elevado e é rígido. Mas será que existem outros? A pessoa que abraça mesmo com força o perfeccionismo, ela julga a qualidade do seu trabalho baseada em uma série de fatores, como quanto tempo eu vou levar para fazer essa tarefa? O número de elogios que eu vou receber. Será que eu vou receber elogios por isso? O tamanho da repercussão que esse meu esforço vai ter. A minha satisfação pessoal, qual vai ser o resultado? Às vezes pode ser até inexistente. Quantos empecilhos foram encontrados durante esse processo? Se alguém for melhor do que ela, a grandeza do resultado já era. Com frequência, as expectativas para cada um dos fatores são inalcançáveis, sendo impossíveis de alcançar. Então, mesmo recebendo elogios por seu trabalho, a pessoa perfeccionista não se dá por satisfeita. É como uma pessoa, às vezes, que faz um bom discurso, por exemplo. Ela desce de uma tribuna, as pessoas, olha, seu discurso foi muito bom. Ah, não, mas poderia ter sido melhor. Se a pessoa já te deu um elogio e falou que tá bom, aceita isso. Pois em casa você vai lá, revê, repensa e corrige alguma coisa, mas aceita quando as pessoas dizem que você está bom em algo. Pode ser sincero da parte das pessoas. Porque senão a pessoa ela entra numa espiral para baixo, né?
de ausência de satisfação na vida diária. Nada está bom. Então, quando o perfeccionismo causa muitas emoções ruins, mais do que boas, a pessoa começa a buscar uma forma pouco saudável de lidar com esse estresse. É porque, afinal, a vida de quem não consegue agradar a si mesmo é desanimadora. Então, se ela não consegue agradar ela mesma, ela pensa: como que eu vou poder agradar os outros? Como esses indivíduos não conseguem satisfazer-se com nada, eles iniciam uma busca alucinante pelo bem-estar emocional. Olha o tanto que essas pessoas se prejudicam. Então, a satisfação com a vida pode ser encontrada onde? Em si mesmo. Esse conselho é válido para todas as pessoas, independente do perfeccionismo. Quem vive insatisfeito não consegue ter essa visão. E o que ela faz? Ela vai priorizar prazeres externos por ser de fácil acesso, né? Às vezes ela vai se entregar ao trabalho, uma vida social movimentada, compras, bebidas, festas. Isso é uma forma de mascarar, né? De desviar o foco da sua própria perfeição. Então, no entanto, esses fatores eles deixam de ser o quê? Agradáveis com o tempo. O que vai acontecer com o tempo? Vai surgir, com certeza, transtornos mentais. Primeira coisa que vai acontecer com essa pessoa é o esgotamento psicológico. Um dos maiores problemas do perfeccionismo é ele ser neurótico. E essa pessoa sendo neurótica com perfeição, ela vai ter um esgotamento psicológico. A pessoa em busca da perfeição, ela não vive mais. Ela passa a desempenhar papéis. Ela é como se fosse um ator na vida dela. Ela não age mais como ela deveria realmente agir. Ela age de uma forma para impressionar os outros. Ela transita pela vida na pele de alguém que não comete erros nunca, sempre tentando passar uma imagem de eficiência, de pureza para os outros. Em algum momento, o estresse de esconder a sua verdadeira personalidade vai se tornar insuportável e vai ocasionar um esgotamento psicológico. Olha que problema, que prejuízo a pessoa traz para a vida dela. Então, como deixar de ser perfeccionista demais? Para ser útil, o perfeccionista ele precisa ser aplicado, né, o perfeccionismo, nas situações corretas. Por exemplo, seus trabalhos, seus projetos pessoais, né, você está estudando algo, seja o mais perfeito possível naquele aprendizado, no ambiente profissional. Na vida acadêmica, por exemplo, algum estudo que você precise realizar, seja perfeccionista nisso. Talvez você vá fazer uma prova de um concurso, então, vai lá, estuda bastante, seja perfeccionista nesse sentido, né? Porque dessa forma, você vai poder melhorar a sua produtividade e os resultados do seu trabalho. Não tem nada de errado em ser perfeccionista. O problema do perfeccionismo é querer ser perfeccionista em tudo na vida. Aí não vai dar certo. Mas algumas coisas você pode ser. Então, as características boas do perfeccionista elas são: é uma pessoa que tem muita atenção aos detalhes, é uma pessoa determinada, é uma pessoa que tem muita força de vontade para não desistir, ela tem motivação, ela age com cautela, ela até gosta dos desafios, é uma pessoa que está sempre buscando conhecimento e autoconhecimento, porque ela tem uma vontade muito grande de crescer. E essa pessoa ela tem sim uma boa inclinação para correr riscos, não desiste com facilidade. Então, esses fatores, eles são voltados para a busca do quê? Por excelência. Ser bom em áreas que você pode ser bom. Agora, o perfeccionismo voltado para evitar o fracasso é o que tem características neuróticas e causadoras de estresse. Eu preciso fazer tal coisa. Por exemplo, você vai lá e abre um comércio. Está vendo que não dá certo, mas falou para todos os seus familiares, seus amigos, que apostava tudo nesse comércio que daria certo. Agora não está dando certo. Agora você começa a se desgastar em dobro para fazer o comércio dar certo, só para não ter que falar para as pessoas que não deu certo, que deu errado. O que vem atrás de tudo isso? Esgotamento nervoso gigantesco. Porque você começa a extrapolar, trabalhar em excesso, talvez você comece a vender coisas para jogar no seu comércio. E quando você vai ver, vira uma bola de neve gigante e o esgotamento nervoso gigantesco também. Então, nesse caso, não está dando certo? Para. Não tem nada de errado nós chegarmos lá, sermos francos, não deu certo porque eu cometi algum erro, não deu certo porque não deu certo. Pronto, né? Então, quando o perfeccionismo é voltado para buscar excelência, ele é ótimo. Mas quando ele é voltado para evitar um fracasso,
é importante deixar ir, né? Isso é importante. Então, o medo de não corresponder às próprias expectativas, ser alvo de críticas e fracassar, tem raiz justamente nessa excelência que não deveria ser buscada. Então, para superar essa necessidade de ser perfeito, é preciso entender que os seres humanos são passíveis de erro. Nenhum ser humano só acertou a vida toda, nenhum de nós só acertamos. Isso que nós temos que ter em mente. Todos nós temos defeitos, logo nós não vamos tentar ficar escondendo todos os nossos defeitos, né? Quando se tenta esconder as falhas, mas elas são notadas, é menos tolerável a pessoa se torna. Então já percebeu que quem encara os erros com bom humor é mais bem visto? Uma pessoa que não se leva a sério demais? Conhece alguém assim? Então, quando a pessoa tenta esconder demais, só vai dar problema. Então, a admissão da condição de ser um errante gera uma boa identificação. As pessoas elas falam, poxa, fulano ou fulana é humilde, reconheceu que errou, reconheceu que aquilo não dava certo para ela. E simplesmente está tudo bem. Está tudo bem nós não dominarmos alguma habilidade, ou nós termos dificuldade para executar uma tarefa. Nós não somos perfeitos, né? Então, esses impasses momentâneos tornam a vida mais interessante e desafiadora. Você vai se desafiar mais, sim. Mas você não vai ter vergonha de tentar e nem gerar aquela ansiedade para parecer uma coisa que você não é, né? Jesus, uma vez perguntaram para ele assim, viu, quando é que vai chegar o fim? Ele falou, não sei. Imagina a decepção para algumas daquelas pessoas que estavam com ele. Tipo assim, você não sabe, ou o Senhor não sabe? O Senhor sabe todas as coisas. Pedro disse isso. O Senhor conhece todas as coisas. O Senhor sabe todas as coisas. Aí vai lá, acho que Judas pergunta para ele, viu, quando é que vai ser o fim aí do que o Senhor está falando? Ele falou, não sei. E ele foi bem categórico. Eu não sei. Quem sabe é só o Pai que está lá no céu. Hoje, provavelmente, ele sabe, porque ele está lá. Mas na época ele não sabia. Ele reconheceu que ele não sabia. E você desmereceria ele por isso? Por ele não saber uma data tão importante, tão séria e importante na vida do ser humano? Ou da humanidade como um todo, do modo geral? Quando Deus, né, iria destruir esse sistema de coisas? Ou quando Jeová iria acabar com tudo isso? Olha que interessante. Ele simplesmente foi categórico e humilde. Isso eu não sei. Está fora do meu alcance. Então, conosco não é diferente, né? O perfeccionismo geralmente nasce de uma criação, às vezes, muito rígida que a pessoa tem. Pai ou mãe rígido. Agora, a criança que não consegue agradar os pais, ela vai passar a vida inteira tentando fazê-lo, mesmo que inconscientemente. Então, essas características também podem ser desenvolvidas no convívio com pessoas muito competitivas também. Agora, o meio força a pessoa a buscar um diferencial. Em todas as ocasiões, sem descanso. E uma vida sem descanso não é vida, né? É uma escravidão, uma autoescravidão imposta pela própria pessoa. Felizmente, é possível se tornar uma pessoa mais maleável, né? Mas veja por que que nós não devemos buscar o perfeccionismo a todo tempo, né? Olha que interessante aqui. Vamos ver se é essa daqui. Ó, tá vendo aí? Uma pessoa, nós temos que entender que no mundo nós não estamos sozinhos. Sempre vamos precisar de alguém para nos dar uma ajuda. Uma pessoa perfeccionista demais, ela não aceitaria essa corda. Ela iria tentar escalar isso à mão, se fosse o caso. Mas ela não aceitaria ajuda. E uma pessoa que não busca a perfeição em tudo, ela é humilde, ela aceita ajuda. Uma pessoa que é perfeccionista demais, ela passa a ser tão perfeccionista em tudo, é um exagero tão grande que ela passa como se tivesse uma venda, não enxergando alvos ou potenciais, coisas boas, vamos dizer assim, que estivesse à sua frente. Isso acontece com uma pessoa que é perfeccionista demais, ela acaba perdendo oportunidades. E uma coisa que pode levar o perfeccionista, né? Esperar demais. Lembra que nós dissemos que procrastina? Olha que situação aqui, ó. Está indo na direção dele. É só esperar um pouquinho, mais um pouquinho, e olha o que acontece, né? Esperou demais, a oportunidade passou.
Então, isso pode acontecer conosco se formos perfeccionistas demais. Então, a ideia não é ser perfeccionista em excesso. Como vimos, o perfeccionismo, sim, tem boas razões de sermos em algumas áreas da nossa vida, mas não em toda a nossa vida.